Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Silveira e nós vamos tratar no conteúdo da nossa mini aula de hoje, planejamento estratégico em logística. Iniciamos então com um conceito de planejamento estratégico. Um planejamento estratégico é a elaboração de um plano com ações e metas para garantir que a empresa tenha qualidade, gere lucro e fortaleça a sua marca, tendo uma visão de alcance futuro, independente do porte da organização. Organizações pequenas, de médio porte ou de grande porte, todas elas devem realizar o seu planejamento estratégico, com a finalidade de traçar o caminho desejado, as técnicas, os objetivos, a sistemática, a política organizacional necessária para chegar nesse horizonte futuro. Então, é possível atingir determinados objetivos futuros realizando o planejamento hoje. É mais ou menos como alguém que planeja uma viagem, né? Para que a viagem ocorra de forma satisfatória, ela precisa lançar mão de estratégias de organização para conseguir chegar ao seu objetivo. O planejamento estratégico em uma organização também segue essa mesma sistemática. A empresa precisa estabelecer os meios para conseguir chegar nesse horizonte futuro. O planejamento estratégico, então, garante a perenidade das organizações, a sua existência nos ciclos futuros, né? Sem o qual a empresa não tem um objetivo determinado, né? E pode vir a encontrar dificuldades, perder a sua identidade, né? Com relação à sua perenidade e à sua continuidade para os ciclos futuros. Nós temos, então, três tipos de planejamentos. Planejamento do nível estratégico, planejamento de nível tático, planejamento tático e planejamento de nível operacional, o planejamento operacional, correspondente aos três níveis organizacionais, né? Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Em nível estratégico, o planejamento estratégico ele é conceitual, ele vai estabelecer metas, os objetivos estratégicos dessa organização, as políticas organizacionais, vai declarar os seus norteadores estratégicos, missão, visão, valores. O nível inferior, o nível tático, no seu planejamento tático, vai buscar, então, se munir de técnicas, métodos, ferramentas de gestão, sistemas, né, para utilizar eficientemente os recursos disponíveis a fim de atingir esses objetivos pré-fixados no planejamento estratégico. No planejamento operacional, nós vamos então ter a realização do que foi anteriormente planejado, colocar em prática, estabelecer planos de trabalho, planos operacionais, através das suas instruções de trabalho, procedimentos operacionais, a fim de realizar no plano operacional tudo aquilo que antes foi conceitualmente pensado no planejamento estratégico. Então, nós temos aí a participação dos três níveis organizacionais. E eles não são estanques, né? Eles não devem ser vistos de uma forma em que se tenha a divisão, né? Mas com interrelacionamento, né? Direto, vivo, atuante entre os diferentes níveis estratégicos, né? O planejamento estratégico ele deve ser algo vivo, né? Deve circular na organização, independente dos níveis em que se encontram os indivíduos, as pessoas, os processos dentro da organização. Nossos norteadores estratégicos são missão, visão e valores. Na missão, nós temos a declaração textual, né? Um texto curto, de poucas linhas, em que a empresa declara qual é o negócio dela, né? Quem é o cliente, as características desse cliente, e de que forma ela busca, através do seu produto, serviço, satisfazer as necessidades desse cliente. Então, a empresa precisa dizer, né, qual o problema ela vai estar resolvendo esse cliente, qual a satisfação que ela deseja proporcionar com o seu produto, com o seu serviço, né, qual o desejo do cliente está sendo atendido por essa organização.
Então, é a declaração do que a empresa faz hoje, o agora. Já a visão, ela tem uma perspectiva futura, em que a empresa declara quais são os seus planos para o futuro. Ela precisa projetar essas oportunidades futuras, dizer aonde ela deseja chegar, né? Qual é a sua meta, a sua ambição, né? Determinando um prazo, né, para chegar nesse horizonte que ela deseja. Claro, periodicamente revisar, né, essa declaração de visão. Também é um texto, tá, de poucas linhas, mas que declara essa visão de futuro. Né? Em geral, né, podemos dar como exemplo uma empresa que deseja se tornar líder de mercado na sua área de atuação, uh, no mercado regional, né, um prazo de 5 anos, então até 2025, né, delimitado o prazo, e dizendo, declarando, né, que lugar é esse no futuro para o qual a empresa está se deslocando nesse prazo de 5 anos. Então, é uma visão de futuro. Então, a missão diz o agora, o que ela faz, o seu cliente. A visão é uma declaração de futuro, para onde estamos indo nesse horizonte futuro. Valores. Agora, diferentemente da missão e da visão, que é a declaração textual, uma definição, nos valores, a empresa, então, ela elenca princípios éticos que vão nortear as ações dessa empresa, né, internamente e externamente, ou seja, internamente, como se dá a relação dela com os colaboradores, né, entre departamentos, setores, áreas, como se dá a relação dela com o seu mercado consumidor, com o seu cliente final, com os seus fornecedores, por exemplo. Né? É muito comum, né, algumas palavras-chave, né, aparecerem aí na declaração de valores das organizações, por exemplo, ética, né? Ética nas relações internas, lá com seus funcionários, ética com os seus fornecedores, ética, né, no trato com os clientes. Então, são valores que vão surgir, né, e que, em geral, né, transitam aí em torno de 5 a 10 tópicos que declaram esses valores. Né? É a forma da empresa se relacionar com esses diferentes atores, né, em que ela lida no seu cotidiano internamente e externamente. É importantíssimo, dentro da perspectiva do planejamento estratégico, a análise ambiental. Né? A análise ambiental ela se centra na ferramenta SWOT, que no português, né, muitos autores acabam utilizando, né, análise fofa, né, fraquezas, oportunidades, forças e ameaças, analisando o ambiente interno e externo, identificando essas potencialidades internas ou externas, né, essas forças e essas oportunidades, e analisando externamente, né, as suas fraquezas, né, internamente as suas fraquezas e externamente as suas ameaças. Mas ela precisa conhecer esses envolvidos. Né? No ambiente interno da organização, quem ela vai ter? O público interno, os colaboradores, os setores, os processos, os seus sistemas, a sua forma de estabelecer essas relações, vai ter claramente, né, o seu clima organizacional, a sua cultura organizacional, né, tudo isso é de gestão da empresa, do seu alcance interno. Né? As dificuldades, as fraquezas que ela detenha internamente, ela pode gerir, atuar, estabelecer planos de ação para resolver aquelas situações de uma forma direta. No ambiente externo, né, a empresa não tem uma gestão direta, mas ela pode estabelecer contramedidas diante dos desafios que possam surgir em ameaças externas. Então, nós temos ali governo, fornecedores, nós temos os acionistas, a sociedade, clientes, né, que possam oferecer oportunidades ou possam oferecer ameaças a essa organização. Ela pode estabelecer, então, planos de contingência, né, de forma a minimizar impactos de situações que possam vir do ambiente externo. Então, como uma ferramenta, né, principal, focal da análise ambiental, a análise SWOT, então, se divide internamente em forças e fraquezas e externamente em oportunidades e ameaças. Internamente, se analisam, então, as forças organizacionais,
diferentes áreas, setores da organização, força de produção, força de venda, de marketing, força de logística, né, força da área comercial, né, e estabelecem, então, o que a empresa é boa, o que ela faz bem. Né? Então, nosso parque tecnológico é extremamente avançado. Né? Nós temos excelente tecnologia de produção, né? Gerando qualidade no serviço ou gerando qualidade no produto final. É uma força, vai declarado, então, no elemento forças da SWOT. Nas fraquezas, nós podemos encontrar uma empresa que possa estar entrando em algum mercado com um novo produto. Uma fraqueza seria a falta de experiência, né? E a empresa precisa tomar medidas, né? Estabelecer planos de ação para resolver essa situação, por exemplo. No ambiente externo, em oportunidades, né? A empresa pode estar dentro de um determinado mercado que em dado momento está em expansão, em crescimento, né? Ela pode aproveitar essas oportunidades, estabelecendo, né, medidas, formas de aproveitar esse crescimento, né? Em busca, né, de estabelecer filiais, né, em outras regiões do país, por exemplo, né? Investimento em marketing, ampliação do mercado consumidor, na busca de trazer melhores retornos de faturamento, né? Temos também no ambiente externo as ameaças. Eventualmente nós temos aí novos concorrentes, guerra de preços dos produtos, introdução de novas tecnologias, né? E a empresa precisa se preparar e estabelecer aí planos de ação, planos de contingência para situações que possam vir ou ser ameaças externas. Por exemplo, novas tecnologias, né? Que possam trazer um novo produto, né? Uma nova forma de fazer um determinado serviço, né? Que possa causar ameaça ao tipo, né, de produto ou à forma como o serviço é prestado atualmente na empresa. A empresa precisa se atualizar, né, e participar do processo, né, de conquista dessa nova tecnologia, para que ela se mantenha nesse mercado, né, e que ela consiga atingir os objetivos estratégicos traçados pela organização. Bom, então, nosso planejamento estratégico logístico, né, precisa nosso processo logístico, né, precisa buscar, né, em todas as suas fases, atender os objetivos e metas traçados no planejamento. Então, nós tomamos aqui um exemplo de um fluxo logístico básico. Uma empresa, né, produz um determinado bem, né, um produto final, que vai ser entregue ao seu fornecedor. Então, escolhemos aqui algumas fases, né, fornecedor, recebimento, estoque de matéria-prima, produção, estoque do produto acabado, expedição, logística de entrega e cliente, para analisar, então, de que forma essas etapas do processo logístico, né, podem ser analisadas estrategicamente para atender, né, a missão, visão, valores dessa organização, né, atender, né, os níveis, né, estratégico, tático, operacional, a fim de que essa empresa possa chegar até esse horizonte futuro declarado na sua visão, atender o seu cliente da forma como está declarado na sua missão, ter as relações conforme declarado nos seus valores. Então, tomando alguns objetivos conceituais, né, tratados principalmente por Slack-Nagel, entre outros autores, no seu livro Administração da Produção e Operações, nós temos ali alguns objetivos: custos, rapidez, qualidade, flexibilidade e confiabilidade. São alguns objetivos muito comuns no processo de gestão e que podem, né, ser muito bem analisados estrategicamente para cada uma das etapas do fluxo logístico, do processo logístico. Então, aqui, olhando cada um dos processos, nós podemos claramente verificar que fornecedores é um elemento de análise externa, pensando na nossa análise SWOT. Cliente é um elemento da análise externa, pensando na nossa análise SWOT. Então, nós podemos encontrar aqui em fornecedores e clientes, né, oportunidades e ameaças. Na análise interna, né, forças e fraquezas, nós temos recebimento, estoque de matéria-prima, produção, estoque de produto acabado, expedição e logística de entrega, se a logística de entrega for realizada pela própria organização. A logística de entrega também pode ser um elemento externo, né, se terceirizado, seria um fornecedor de serviço de entrega. Né? Então, tendo em vista a análise SWOT, nós podemos verificar
que o nosso fornecedor, né, os nossos fornecedores podem praticar preços, né, distintos, e nós precisamos avaliar se esses preços estão adequados às necessidades da organização, né? Ela precisa atender seus clientes no mercado competitivo, em termos de preço, em termos de qualidade, né, em termos de rapidez, né, conforme os objetivos conceituais. Então, preços elevados de alguns fornecedores podem muito bem ser localizados nas nossas fraquezas, na nossa análise SWOT, ou melhor dizendo, né, como é externo, né, pode estar declarado nas nossas ameaças na análise SWOT. Né. Recebimento, agora um elemento interno, né, ele pode ser uma força, né, dependendo daquilo que está sendo analisado, né, no recebimento, ou ele pode ser uma fraqueza, né, a nossa análise SWOT. Vamos verificar, então, no recebimento, nós temos a necessidade de alimentar o nosso processo produtivo, né? Então, o recebimento precisa ser um processo célere, né, que tenha rapidez na sua realização, mas também que seja realizado com qualidade, para que, né, os elementos que chegam no nosso fornecedor atendam aos requisitos estabelecidos para a qualidade do processo, a fim da empresa cumprir com aquilo que está declarado na sua missão, né? Atender os clientes, né, com qualidade, né, para satisfazer as suas necessidades. Então, a matéria-prima tem que ser recebida com qualidade. Então, recebimento, né, pode ser uma força dessa organização, né? O recebimento que realiza as suas operações, né, com excelência, né? Permitindo e adentrando, né, ao estoque de matéria-prima somente aqueles elementos que tenham qualidade. Seria uma fraqueza, né, caso algum índice, alguma meta, né, não seja atendida, e aí nós teríamos um prejuízo, né, no processo produtivo, visto falhas no recebimento. Então, falhas no recebimento pode ser uma fraqueza na análise SWOT da estratégia logística dessa organização. O estoque de matéria-prima, né, internamente pode ser analisado então também como força ou como fraqueza, né? O estoque de matéria-prima, ele precisa, né, dentro da gestão de estoque, né, cuidar dos níveis, né, de cada matéria-prima dentro do estoque, a fim de atender o processo produtivo, né, para que não haja descontinuidade no processo produtivo. Né? A matéria-prima deve ser armazenada com qualidade, né, obedecendo aos custos, né, a capacidade também, né, de entrega dos materiais necessários à produção, né, devem ser feita com rapidez, a fim de que essa seja uma força da organização. Tá? Claro, se houver algum tipo de desorganização no estoque da matéria-prima, pode haver uma descontinuidade, né, da entrega de matéria-prima para o processo produtivo. Né? E aí o estoque de matéria-prima poderia ser, em alguma medida, em alguma situação, uma fraqueza nessa organização. Né? Então, falta de matéria-prima, né, baixa acuracidade no estoque da matéria-prima, levaria a uma descontinuidade em algum momento do processo de produção. E aí seria uma fraqueza a ser anotada na nossa análise SWOT. No processo produtivo, nós temos, então, também um elemento interno, que pode ser uma força, uma fraqueza. Então, digamos que lá no processo produtivo nós temos, né, maquinários de alta tecnologia, altamente produtivos. Né? Então, a produtividade, né, e a tecnologia utilizada no processo de produção é uma força a ser anotada na nossa análise SWOT. Poderia ser uma fraqueza, por exemplo, né, equipamentos, máquinas, um processo desatualizado, que tenha perda de matéria-prima, uma elevada perda de matéria-prima durante o processo produtivo, levando a menos rapidez no processo, custos operacionais que impactariam negativamente o atingimento, né, dos elementos do planejamento estratégico dessa organização, sendo anotados lá nas fraquezas. O estoque do produto acabado, né, é interno, tá? Então temos aí forças e fraquezas a serem anotadas na nossa análise SWOT. No estoque do produto acabado, né, a empresa precisa avaliar, né, se ela está realizando esse estoque do produto acabado dentro das medidas, né, ou na sistemática, nas técnicas adequadas ao tipo de produto. Vamos imaginar uma paletização, a figura nos leva a essa imagem, né? E aí existe ali uma meta, né? Existe um objetivo, existe
né, um número, né, máximo de produtos que podem ser, né, armazenados no mesmo pallet, né, um volume, um número de produtos em que deve ser cumprido. E aí, digamos que, né, essa meta, né, esse processo não seja devidamente cumprido. Pode haver perda de matéria-prima, queda do material, acidente de trabalho, enfim. Só que o produto acabado pode ter essa fraqueza, né? Uma elevada perda, né, de produto acabado por mau armazenamento no estoque do produto acabado. Tá? Também pode ser uma força, né? O produto acabado necessita de temperatura, necessita, né, de controle de umidade, né? E a empresa tem a tecnologia, né, adequada para isso, então é uma força, pode ser uma força, então, a ser notada na análise SWOT. O processo de expedição, né, organizado, sistematizado, né, com sistemas, né, adequados a dar agilidade, né, rapidez nesse processo, de forma a atender os prazos de entrega necessários da expedição. A expedição pode ser, né, a expedição do produto acabado pode ser uma força. Agora, a expedição é toda feita manualmente, né, não tem um sistema informatizado, né, causando atraso na entrega no processo final, né, ao cliente, né? Então, temos aí uma fraqueza a ser anotada. A logística de entrega, ela pode ser um processo tanto interno quanto externo. Então, no caso de ser um processo interno, né, ele é uma fraqueza ou uma força. Né? Então, nós precisamos analisar sob essa ótica, né? Então, a logística de entrega interna da organização, né, ela leva a empresa a ter menos custos, ela consegue fazer a roteirização de forma especial, né, ela consegue garantir os prazos de entrega ao cliente final da forma como ela deseja. Isso é uma força. Agora, digamos, a logística de entrega é feita externamente, né? São empresas terceirizadas, contratadas. Pode ser uma oportunidade por trazer menores custos para a organização, ou pode ser uma ameaça, né, frente às dificuldades, né, externas que se encontram, né, alta dos combustíveis, aumento do custo da entrega do agente logístico. E nós temos nosso cliente final, né, externamente à organização, então pode ser uma oportunidade, pode ser uma ameaça à organização. Então, os clientes, né, que começam a exigir outras funcionalidades no produto, né, que exigem um maior nível de qualidade, né, os clientes que estão abandonando aquele tipo de produto ou serviço, migrando para um outro tipo de tecnologia, pode se encontrar então um tipo de ameaça ali, analisando os desejos, necessidades e atendimentos que o cliente deseja. Então, nós vemos aí que, nesse exemplo de modelo de processo logístico, nós podemos fazer um planejamento estratégico a partir da análise SWOT, né, do processo logístico da organização, apontando diversas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Claramente, né, após essa análise, verificando as fraquezas, as ameaças, a empresa tem material, conteúdo necessário ali a ser analisado, né, para realizar um plano de ação, né, para corrigir essas situações, né, e estabelecer, né, o que fazer, quando fazer, por que fazer, né, a estratégia a ser utilizada para que essa empresa consiga cumprir com a sua missão, a sua visão e os seus valores. Muito bem, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês na nossa mini aula de planejamento estratégico logístico. Deixo aqui também algumas referências bibliográficas, caso queiram realizar algum aprofundamento nos estudos de vocês. Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.